Glória a Deus. Vamos ler Tiago capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Glória ao nome do Senhor Jesus pela sua palavra. Tiago nos ensina sobre a fé na prática. Temos reafirmado isso todos os dias. Uma fé prática. Como viver a fé como igreja. Como praticar a fé no dia a dia. Porque a fé não é uma ação mágica, um pensamento mágico para alcançarmos uma bênção ou um favor. A verdadeira fé bíblica, ela é gerada pela palavra, ela produz um relacionamento com Jesus e ela muda a nossa vida no dia a dia. A verdadeira fé é um relacionamento com o Senhor Jesus, não apenas assimilar doutrinas ou conhecimento teórico. E aí no capítulo 4, a fé prática que Tiago ensina em toda essa carta, direcionada às igrejas do seu tempo e a hoje, e a igreja do Senhor em toda a história, a fé prática de Tiago 4 é uma fé que nos leva a ser amigos de Deus. A fé deve me levar a ser amigo de Deus. Esse deve ser o nosso propósito, ser amigo de Deus. Jesus nos ensinou dizendo, vocês são meus amigos, quando fazem o que eu vos mando. Ser amigo de Deus, então, não é uma experiência meramente emocional, meramente gostar de canções que tocam na nossa alma. Ser amigo de Deus não é apenas usar as palavras certas em nossas orações, mas ser amigo de Deus é uma atitude que precisamos ter e um nível de comunhão, de intimidade, um nível de aliança, um nível de obediência, de amor, que o Espírito Santo vai nos ensinando
e vai nos despertando para ter com o Senhor Jesus. O convite da palavra de Deus é a reconciliação do homem com o Pai e uma amizade com Deus. Não é um relacionamento frio ou religioso, é um relacionamento íntimo de amigos. E Tiago 4 nos mostra, para ser amigos de Deus, a nossa fé é prática. Primeiro, nós devemos vencer os inimigos que nós temos da amizade com Deus. Existem inimigos que vão tentar romper a nossa amizade com Deus. E aí, Tiago revela os 3 inimigos que lá em 1 João nós já conhecemos. Os 3 inimigos que lá em Mateus 4, na tentação de Jesus, também aparecem. Quais são os 3 inimigos nossos? Carne, mundo e diabo. 3 inimigos. Ele começa no capítulo 4 dizendo: de onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas? Às vezes a gente coloca tudo na conta do diabo, mas Tiago capítulo 4 diz: vem da vossa carne, vem da vossa carne, ou seja, da nossa natureza pecaminosa que busca apenas prazeres pessoais, vaidades pessoais, desejos pessoais. O nosso irmão Tiago está dizendo: vocês estão cobiçando, matando, invejando. É óbvio que ele não está falando disso, se referindo diretamente aos seus ouvintes, mas ele está dizendo sobre a natureza humana. A natureza humana carnal, sem vínculo com Deus, ela tem essas compulsões, esses desejos incontroláveis. Da natureza humana, cobiçar, matar, invejar, é o homem na sua iniquidade. Primeiro inimigo. Se você quer ser amigo de Deus, ele diz, precisa vencer essa carne. E ele chega a dizer: vocês não têm nada porque não pedem, e quando pedem, pedem mal. Parece que o que ele está falando aqui não é a questão apenas da oração errada, mas é de não sermos amigos de Deus. Começamos até a nossa oração, ela é motivada por desejos carnais. É isso que ele está dizendo. Vocês pedem mal para esbanjar nos seus prazeres. Até o nosso louvor, a nossa oração podem ser movidos por motivações erradas, pela própria natureza humana carnal, tentando buscar a Deus apenas para alcançar favores pessoais que nos agradem, que nos exaltem. Tiago está dizendo infiéis, versículo 4, que palavra forte. Ele chama de infiel ou de adúltero, porque ele diz aí: vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A carne faz o que o mundo promove. O mundo, ele tem a sua propaganda. Há uma maneira de pensar, há uma cultura ao nosso redor que a Bíblia chama de mundo, esse sistema, forma de pensar onde Deus não é prioridade, que nos atrai o tempo inteiro com os seus objetos, com seus valores que aparentemente dão sentido à vida. Então o mundo diz: você precisa ter isso, você precisa aparecer dessa maneira para que a tua vida tenha valor e sentido. O mundo nos oferece várias possibilidades de responder às questões da nossa alma e os propósitos da nossa existência, mas a maneira de pensar do mundo é inimiga de Deus. Quem quer ser amigo de Deus vai precisar ser inimigo do mundo. Como lá em 1 João diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E lá o irmão João, o apóstolo, ele diz que o que há no mundo é o quê? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, o que eu vejo e quero ter, e a soberba da vida, esse desejo de autoexaltação. E aí, no mesmo contexto, Tiago nos diz que também temos uma luta contra Satanás. No versículo de número 7, ele fala: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo vencemos não com uma palavra mágica, não com uma oração apenas forte,
Nós precisamos orar, nós precisamos repreender, mas vencemos o diabo também oferecendo resistência, não saindo da posição que Deus nos colocou, não retrocedendo, resistindo moralmente, resistindo espiritualmente a tentações, a provações, resistindo, olhando para Jesus e não dando lugar ao diabo em nossas vidas. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ser amigo de Deus, então, é vencer esses inimigos da alma: carne, mundo e diabo. Porém, o texto nos mostra que ser amigo de Deus também é estar disposto a se humilhar diante do Senhor. Porque a palavra-chave que se repete aí, para vencermos tanto a carne, quanto o mundo, quanto o diabo, está aí no versículo 6 em diante. Ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando a soberba domina o nosso coração, não é o diabo que vai resistir a nós, é o próprio Deus. E aí no versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus. Antes de resistir ao diabo, eu preciso me sujeitar a Deus. Antes de achar que eu vou vencer o mundo com a minha própria força, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegar-se a Ele, intimidade, amizade. E a amizade com Deus só se vive com humildade, porque o orgulho nos torna inimigos de Deus. O orgulho nos torna indiferentes à voz de Deus. O orgulho tira a nossa sensibilidade e tira o nosso discernimento espiritual. E aí o chamado do apóstolo Tiago, no versículo 9, é: afligi-vos, lamentai, chorai, converta o riso em choro. É óbvio que a Bíblia não ensina a gente a ter uma vida tristonha, batida, deprimida. O que ele está dizendo aqui é: algumas áreas da tua vida você deveria estar chorando, clamando, se humilhando, ao invés de estar festejando. Nós precisamos entender que a amizade com Deus nos leva a sentir o que está no coração de Deus. Nós precisamos, diante do mundo, das tentações da alma, das lutas com o inimigo, precisamos nos humilhar diante de Deus, nos sujeitar a Deus, nos quebrantar. Esse texto fala de quebrantamento, de choro, de lágrima, nos entristecer pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, tentações, se humilhar na presença do Senhor. Versículo 10: e Ele vos exaltará. Parece que Pedro fala a mesma coisa em sua carta. Ele fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Provérbios diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Quanto mais nível de humildade, mais nível de amizade com Deus, de santificação e de graça de Deus sobre a nossa vida. Precisamos pedir ao Senhor esse coração humilde, porque quanto mais amigo de Deus, mais eu vou me tornar quebrantado e humilde. E humildade é um tema muito importante, que nós precisamos pensar um pouco mais qualquer momento desse. Mas eu quero estar concluindo, quero comentar um pouco. A partir do verso 11, Tiago diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. A amizade com Deus, que nós estamos colocando como tema no capítulo 4, ela também deve nos levar a ser mais revestidos de compaixão quando falamos uns dos outros, ou seja, vencer a inclinação ao julgamento. Do versículo 11 até o 12, Tiago diz: não falem mal uns dos outros, não julguem uns aos outros, não se torne juiz. A Bíblia nos diz que nós devemos julgar algumas coisas. No que diz respeito àquilo que vai contra a palavra de Deus, nós precisamos dizer: olha, a palavra de Deus não diz assim. Isso é uma atitude que nós precisamos ter. Porém, nós não podemos nos tornar juízes no sentido de condenar as pessoas e ter o prazer de falar mal das pessoas ou de divulgar o erro das pessoas, porque nós já entramos no campo do julgamento, do orgulho, da soberba. E a Bíblia diz: não faça isso. Quem é amigo de Deus vai ter atitude de misericórdia das pessoas, e vai lembrar que quem vai julgar no último dia é o Senhor. E em último lugar, o verso 13 até o 17, Tiago diz: irmãos,
Você que está dizendo hoje ou amanhã eu vou para tal cidade, vou passar um ano, vou negociar. Ele diz, você não sabe o que acontecerá amanhã. Quem é amigo de Deus aprende a depender totalmente de Deus e reconhecer a sua fragilidade, a sua limitação. Tiago está dizendo, ao invés de você ficar fazendo planos e dizendo que vai fazer e acontecer, você deveria dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus permitir, se Deus confirmar, se Deus indicar, nós faremos isto ou aquilo. A Bíblia não é contra fazermos planos, mas a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A Bíblia diz, não se estribe no seu próprio entendimento. Confia no Senhor, faz o bem, entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, confia nele, o mais ele fará. Podemos fazer planos, mas não defini-los e fechá-los de acordo apenas com a nossa vontade, e às vezes pela nossa vaidade, com a motivação errada, dizer se o Senhor quiser, e falar isso de coração, não apenas como alguns da boca para fora, se Deus quiser, mas na verdade Ele quer, e Ele está impondo isso. Mas essa jactância, versículo 16, ela é maligna. E aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor desperte no nosso coração, no meu e no seu, o desejo de ser amigo de Deus, ser achado amigo de Deus, que faz a vontade dele para a glória de Jesus. Amém.